Fala pessoal, beleza? Lucas do Crypto Era na área e eu tô passando aqui para atualizar você sobre tudo o que aconteceu no mercado cripto nas últimas horas. Vamos lá? A ideia do vídeo de hoje é conversar sobre essa volatilidade completamente insana que estamos vendo nos mercados desde ontem e tentar determinar como é que fica o Bitcoin a partir daqui. Será que estamos próximos ao fundo? Então, começando aqui pelo Bitcoin, e antes da gente partir para a nossa análise, eu queria trazer alguns dados importantes para vocês. E começando pelo CoinGlass, tivemos aí nas últimas 24 horas mais de 300 mil traders sendo liquidados no nosso mercado, com um total aí de 1,14 bilhão de dólares. Realmente foi mais uma limpeza daquelas no mercado, e fica o destaque que a maior liquidação ocorreu no Ethereum, com um valor total aí de 6,76 milhões. Então o Ethereum sofreu muito essa madrugada, a gente vai conversar sobre ele no vídeo, mas eu queria mostrar para vocês que com todo esse medo, obviamente no nosso indicador de medo e ganância a gente já volta para extremo medo, e eu gosto de lembrar vocês em todo o vídeo que as melhores compras possíveis que a gente pode fazer em qualquer ativo do mercado financeiro são em épocas de extremo medo, onde ninguém quer o ativo, onde todo mundo está falando que vai para zero, que o mercado vai acabar, coisas desse tipo. Cara, pode ter certeza que a partir desse ponto você está fazendo uma escolha excelente aí pensando no longo prazo, beleza? Então a ideia é essa, a gente sempre comprar quando estamos em região de medo e medo extremo e vender quando a gente volta para a ganância. Eu sei que já faz um bom tempo que a gente não visita esses patamares, acho que o que todo mundo quer ultimamente é vender, mas fiquem firmes, segurem seus ativos, porque vender em regiões como essas, vocês podem ter certeza que vocês vão estar vendendo muito próximo a um fundo. Dá para cravar que vai parar de cair a partir daqui? Ainda não, mas com certeza a gente já está muito próximo a um fundo, beleza? Então vamos partir para o Bitcoin para tentar entender tudo o que aconteceu, né? Eu vou trazer aqui para o gráfico de 4 horas. Tivemos mais uma madrugada daquelas com direito a circuit breaker na Bolsa do Japão, e a partir daí a gente vê um despejo completamente generalizado no nosso mercado e a situação fica muito feia, principalmente para as altcoins, né? Realmente foi uma movimentação bem feia, mas eu queria destacar alguns pontos aqui com vocês no Bitcoin. Hoje a gente teve aí uma movimentação de alta, onde chegamos até testar esses 81 mil dólares, ocasionada por algumas fake news que saíram no mercado, né? Que a primeira foi que o presidente Trump estava considerando pausar as tarifas por mais 90 dias. Isso deu aquela empolgada no mercado, mas como não passava de uma fake news, o mercado já devolveu toda a alta rapidamente, né? E depois surgiu mais uma notícia de que o Fed fazia uma reunião emergencial para tentar discutir um possível corte na taxa de juros, mas a verdade é que essa reunião já estava marcada há algum tempo. Então o pessoal acabou criando uma coisa grande demais para o que estava acontecendo hoje. A gente viu uma movimentação grande para os mercados, não foi exclusiva do Bitcoin, a gente viu uma movimentação boa no SP500 também, mas como não se passaram de rumores, né, a gente já devolve boa parte dessa alta. Então o que eu queria destacar com vocês, e eu vou trazer para o gráfico diário para a gente tentar entender melhor. Cara, o primeiro ponto é: a gente tinha o suporte aqui desse último fundo e fizemos uma busca de liquidez extremamente interessante nessa zona, como vocês viram ali no nosso indicador de liquidações, né? Então o que acontece? Muita gente vê uma movimentação como essa e começa a julgar, pô, o Bitcoin perdeu fundo, agora ferrou, vai cair para sempre. Mas como se trata do gráfico diário, para a gente julgar que o Bitcoin perdeu esse fundo, ele precisa fechar velas no diário abaixo disso, beleza? Então o Bitcoin não perdeu o fundo e, sinceramente, no momento está deixando uma movimentação muito bonita que está deixando a gente sonhar. Porque o que acontece? Já comentei algumas vezes com vocês que o volume é um dos indicadores mais importantes aí para análise técnica, e a gente usa o volume para tentar determinar topos e fundos, beleza? Então o que acontece? O que eu destaco para vocês? Primeiro eu vou explicar num ponto onde já aconteceu, que foi a formação desse topo histórico aqui no 109 mil dólares. Reparem que a gente deixa um volume bem alto aqui e esse candle não consegue demonstrar força e devolve praticamente toda a alta, fechou? O que acontece? A partir desse ponto, com um volume grande, não era o maior volume, mas já era um volume bem interessante, e uma vela demonstrando fraqueza, isso aqui demonstrava que a gente realmente poderia estar próximo a um topo local ou formando naquele momento, e a partir dali as probabilidades de a gente ver correções maiores no mercado cresciam muito. Agora a gente usa essa mesma analogia para determinar fundos. Então, pensando nesse ponto, eu vou trazer o último fundo que a gente formou relevante aqui, que foi nos 49 mil dólares, naquele dia que aconteceu um crash na bolsa japonesa, derrubou tudo, né? Então reparem que a gente deixa uma vela similar com aquela que a gente deixou lá no topo, certo? Então a gente faz essa busca de liquidez, deixamos um volume extremamente fora da média, muito forte, e recuperamos boa parte dessa queda aqui no mesmo dia. Parece que não foi muito, mas só de recuperação do fundo aqui para o fechamento a gente está falando de 10%.
Então, uma boa movimentação. Agora a gente traz para o dia de hoje para entender o que está acontecendo. E reparem que a gente faz uma busca de liquidez nessa zona importante, deixamos um volume muito grande nesse ponto, beleza? E a vela diária não fechou ainda, ela fecha às 21 horas. Então, a tendência é que esse volume ainda aumente para o final do dia. Então, a gente já está deixando um ponto bem importante e recuperamos aqui uma parte desse candle, né? Não é uma movimentação tão expressiva como que aconteceu em 5 de agosto, mas a gente já tem aí uma recuperação de mais ou menos 6%, né? Um bom percentual. Então, o que acontece? Sinais como esse a gente normalmente usa para determinar locais que podem ser fundos e topos. Então, se a gente não estivesse passando por uma situação tão complicada na geopolítica e na macroeconomia, cara, já daria sim para determinar que com esses gatilhos, com esse price action aqui, a gente poderia estar próximo a um fundo ou de repente formando hoje, né? O que acontece? Por que eu não cravo realmente, pô, aqui é fundo, vou fazer até uma compra maior e esperar para os próximos dias, né? Justamente pelo fato de a gente estar vivendo uma situação muito complicada no mundo. De qualquer forma, vi isso aqui como uma oportunidade muito boa para compras, inclusive mandei ele no nosso programa de membros às 6h30 da manhã, que estava fazendo mais compra em Bitcoin e praticamente em todas as moedas da minha carteira. Então, cara, realmente, como eu disse para vocês, a gente teve uma movimentação interessante, também deixamos gatilhos bons na análise de sentimento que eu já vou mostrar para vocês. Então não faz sentido a gente não comprar em momentos como esse, beleza? Porque vai que a gente determina um fundo a partir daqui, começamos a ver uma resolução aí nesse cenário de tarifas, no cenário da geopolítica, e a partir daqui a gente realmente deixa o fundo. Imagina quem ficou esperando para comprar no 72 vai ficar bem chateado, como a galera que esperou para comprar nos 12 ficou também, né? Então aproveitem esses momentos, como eu falei para vocês, extremo medo, porque aqui, cara, pensando no longo prazo, não é pensar vou comprar aqui para ficar rico amanhã, mas pensando pro longo prazo, a gente sim testou uma zona importante e podemos estar realmente próximos a um fundo aí, beleza? E uma retomada de alta que é o que mais interessa pra gente nesse momento. Então não vendam seus ativos em ponto como esse, eu sei que é extremamente difícil, pra gente aqui que trabalha com isso é difícil também, mas a verdade é que a gente já tem tanto tempo no mercado que a gente já aprendeu a lidar com esse sentimento que essas movimentações trazem, beleza? Então a ideia é mais ou menos essa. O que eu quero destacar aqui com vocês no curto prazo? Bom, como suporte ainda fica essa região, beleza? A gente está tentando defender, se a gente fecha um diário acima vai ser extremamente positivo. Defendemos esse suporte, então ele permanece sendo um suporte importante. E para resistência a gente já olha a partir dessa zona aqui dos 81 mil dólares. Afinal, o que acontece? A gente tentou aí romper 1, 2, 3, 4, 5 vezes e estava servindo como um suporte. A partir do momento que a gente faz o rompimento aqui dessa região, ela passa a se tornar uma resistência. Então, primeira resistência de se destacar fica nos 81 mil dólares e eu estiquei aqui para essa zona até os 83.500, afinal a gente defendeu essa zona aqui por algumas vezes, né? Reparem que a gente brigou aqui essa vez para tentar romper, não conseguimos. Brigamos aqui como suporte, perdeu, fez um falso rompimento, voltou, aí sim, rompeu, retestou e foi. Então a gente deixa essa zona como uma resistência importante, beleza? Rompendo a partir daqui, a gente pode sim discutir que a partir daqui a gente realmente formou esse fundo e podemos estar revertendo essa tendência de baixa, que é o que todo mundo mais quer nesse momento, né? Então a ideia é mais ou menos essa para o Bitcoin. Destaco que a gente está forte em relação ao SP500, com tudo que está acontecendo lá, com o tamanho da queda. Cara, para vocês que acompanham o mercado aí há mais tempo, sabem que em momentos como esse, provavelmente a gente estaria vendo uma queda muito mais forte do que a gente está vendo no Bitcoin nos dias de hoje. Tranquilo? Então aproveitem as oportunidades e ficamos de olho para atualizações conforme o preço for chegando nessas zonas importantes. Também queria trazer o Ethereum para vocês, onde muita gente pede, afinal muita gente foi comprando essa movimentação aqui, esperando que estaríamos próximos ao fundo. Inclusive eu também achei que nesse candle aqui a gente estava muito próximo ao fundo, porque reparem que a gente deixa um volume bom, fizemos uma recuperação, mas fizemos ali apenas um pullback de mais ou menos 30% para continuar caindo. Então, o que eu quero destacar com vocês aqui para o Ethereum? A gente tinha o suporte mais importante para a região dos 2 mil dólares que já foi perdido. Então, o que acontece? A gente tem essa zona inteira aqui como um suporte, afinal a gente trabalhou aqui por um bom tempo e agora no momento estamos defendendo o fundinho aqui dessa zona. Então, o que acontece? A movimentação do Ethereum fica parecida com a do Bitcoin, a gente faz uma busca de liquidez, devolvemos e por enquanto estamos fechando o gráfico diário acima dessa região, o que é uma movimentação interessante, inclusive deixamos um bom volume nessa região, tranquilo? Volume aí quase próximo ao que tivemos nesse fundo. Mas o que acontece? Cara, para a gente voltar a se empolgar com o Ethereum, para mim a gente precisa passar dessa região dos 2 mil dólares de novo. O primeiro ponto ali para a gente discutir
se a partir dali a gente está desenhando uma reversão de tendência ou não. Para mim não tem como cogitar uma reversão de tendência com essa movimentação que estamos vendo hoje, mas a gente pode estar sim discutindo a formação de um possível fundo, tranquilo? Claro que muito dependente do que vai acontecer no mundo. Então a ideia é mais ou menos essa. Se a gente começa a perder essa região aqui, aí sim, pessoal, a coisa complica e a chance da gente buscar esses $1.000 aqui, o suporte do último, do fundo ali do bear market, fica muito grande e a gente provavelmente vai ter mais oportunidade de comprar Ethereum barato, como se a gente já não tivesse tido o suficiente, né? Como eu falei para vocês, fiz compras em Ethereum também, como fiz em praticamente todas as moedas da carteira, então eu continuo acreditando que a gente está passando por um momento de oportunidade muito boa, fechou? Aí como resistência, já deixo destacar dessa zona aqui, onde a gente trabalhou por um bom tempo também, que vai dos 2.300 até esses 2.700. Também queria trazer para vocês a Fibonacci de toda essa queda. Se a gente ficar, a gente vê que até esses $3.000 aqui a gente vai ter uma zoninha de resistência complicada. Passando essa primeira zona, aí a gente pensa e cogita se vamos brigar e de repente romper esses $4.000 finalmente, né? Creio que a gente tem muita gente esperando o rompimento acontecer. Então a ideia é mais ou menos essa. Também para finalizar aqui as nossas análises, eu queria trazer para vocês o SP500, afinal a gente está passando por um sinal que aconteceu pouquíssimas vezes nos últimos anos. Reparem que no RSI a gente está entrando numa zona em que a gente passou 2 vezes durante os últimos anos, que foram em 2020, na época do Covid, beleza? Reparem que o RSI chegou nessa zona aqui de sobrevivência extrema. E também temos a crise de 2008. Então, cara, para mim isso aqui configura um sinal de compra muito claro para o SP500 também. Inclusive, conversei com nossos membros que, para quem quer se expor no mercado americano, creio que estamos tendo ótimas oportunidades e, claro, pensando no longo prazo. Afinal, a gente está retestando essa zona importante aqui de topos anteriores, então essa zona pode servir como suporte e a gente pode ver uma recuperação do SP500 a partir daqui, nem que seja para executar somente um respiro de toda essa queda, fechou? Traçando uma Fibonacci para a gente ter noção de até onde poderia ir esse respiro. A gente chega na região aqui a partir desses 5.300 até esses 5.600 mais ou menos. Aí, rompendo aqui, a gente pode estar diante de uma reversão de tendência majoritária. A gente discute aquela alta infinita que todo mundo gosta e tá com saudade, né? Oportunidades extremamente boas para SP500 também. Para quem gosta, pense em começar a se expor para não ficar só nessa volatilidade extrema que cripto traz para a gente. Acho que estamos diante de boas oportunidades. Como eu disse para vocês, significa que não vai cair mais a partir daqui, não tem como cravar isso com tudo que está acontecendo, mas inegável, historicamente a gente está tendo uma ótima oportunidade. Para finalizar o nosso vídeo, eu quero trazer análise de sentimento para a gente tentar entender como foi essa movimentação mais de perto. E, cara, a gente teve uns problemas aqui nessas últimas quedas, mas reparem que a partir dessas novas quedas a gente tem um Open Interest caindo, que é um bom sinal, que demonstra que não está tendo interesse pela queda. E a gente vê aí também bons sinais aqui nesse fundo, como eu demonstrei para vocês lá na análise técnica. A gente deixa aí uma venda mercado no gráfico de 1 hora, tá? De quase $700 milhões, o que é bastante coisa, e uma liquidação próxima aos 80 milhões. Então isso é um sinal extremamente positivo. Para análise de sentimentos aqui, são sinais também que configuram fundos. Como eu disse, a gente está dependente de muita coisa, mas os sinais estão aí, né? Trazendo pro 4 horas, a gente já tinha passado por vendas extremamente fortes aqui nesse candle, beleza? Deixamos aí nesse candle aqui uma venda no mercado de quase 900 milhões, com uma liquidação de 125 milhões de dólares, o que também é muita coisa. Reparem que esses valores estão muito acima da média, beleza? Então, no momento é isso, eu acho que a análise de sentimento está neutra para positivo, afinal a gente teve esses gatilhos aqui. Mas infelizmente a gente está muito dependente do que vai acontecer nos próximos dias, fechou? Se você não conhece nada sobre análise de sentimento, eu tenho um vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima. Então eu explico todo o meu trade system, como funciona ali cada indicador. Então se você quer conhecer um pouco mais, cara, chega ali que vai ser extremamente interessante para você, fechou? Se ficou interessado em conhecer mais sobre o nosso programa de membros, ou até mesmo sobre o curso avançado que a gente tem sobre análise de sentimento, os links estão aqui na descrição. Chega lá que você vai ser muito bem recebido, fechou? No mais, vamos ficando por aqui. A ideia no geral é essa. E se vemos no vídeo de amanhã, dependendo da volatilidade que tivemos no mercado e em decorrência de tudo que está acontecendo nos últimos dias, eu creio que vai ser muita volatilidade, né, pessoal? Então, se encontramos no vídeo de amanhã e até mais.